Talamessa, comentando a homilia, aliás, fazendo a homilia de hoje. É um texto aqui do livro Verbo se fez carne. Um dos 10 leprosos curados por Jesus, dos quais se fala no evangelho de hoje, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Todos os outros alcançaram a saúde. Somente o que voltou para agradecer obteve também a salvação. Isto é, no sentido evangélico. Chegou a fé e entrou no reino. Levanta-te e vai, lhe disse Jesus, tua fé te salvou. Todo o episódio foi lembrado, provavelmente pelos evangelistas, exatamente por este 10º leproso. Toda a importância deste trecho recai sobre ele. Coisa análoga se observa na primeira leitura. Naamã sírio, vendo-se curado da lepra, reconheceu a grandeza e a majestade do Deus de Israel. E prometeu não oferecer mais sacrifícios a outros deuses, mas apenas ao Senhor. Ambas as leituras bíblicas celebram, enfim, a beleza e a importância do agradecimento. É esta a resposta do homem, que deve se seguir naturalmente ao milagre operado por Deus. O homem beneficiado por Deus deve abrir-se ao seu louvor, ao agradecimento e ao testemunho, não só naturalmente quem recebeu o milagre, no sentido estrito do termo. Todos nós, em formas diversas, fomos tantas vezes visitados por Deus e experimentamos de forma tangível sua presença e o seu poder. A criança, uma vez crescida, nunca saberá quantas vezes foi salva em sua infância pela mão vigilante da mamãe e do papai. Assim acontece conosco. Não assistimos a prodígios sensacionais, mas somos igualmente miraculados, todos miraculados. Somente à luz de Deus um dia descobriremos quantas vezes Ele interveio também em nosso favor, a partir da grandiosa cura que aconteceu em nosso batismo, um evento não menos prodigioso do que a passagem dos hebreus através do Mar Vermelho. Na aclamação ao Evangelho, ouvimos que nos foi confiado uma missão. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Proclamar as grandezas de Deus e agradecer a Ele fazem parte, portanto, da essência da Igreja e do ser cristãos. A experiência, porém, nos diz que nós também, como aqueles outros 9 leprosos, temos dificuldade de agradecer. Apanhamos o dom e fugimos para desfrutá-lo sozinhos, temendo quase que nos seja tirado. Talvez a dificuldade de ser gratos a Deus nasça do fato de que não sabemos sequer ser gratos com os homens. É surpreendente observar como são poucas as pessoas que têm o gosto do reconhecimento, que sabem dizer obrigado sinceramente, do profundo de si. Alguns têm, sim, o obrigado sempre à flor da boca, mas se percebe que está só na boca e não no coração. Às vezes me perguntei se não haveria por trás um motivo psicológico originado lá na infância. Muitas vezes, as crianças são forçadas pelos pais a dizer uns obrigados forçados. Ao receberem uma bala, logo ouvem, como se diz, e a criança responde, obrigado. A criança percebe isto como uma imposição e uma violência, e depois crescendo nasce nela a recusa instintiva do obrigado, ou obrigado hipócrita, que é ainda pior. Educar ao reconhecimento é a flor mesma da educação, mas é preciso educar a ser gratos e livres, gratos na liberdade. Então sim, o obrigado se torna espontâneo, fruto de humildade e magnanimidade, porque nos faz reconhecer nossa necessidade e a generosidade dos outros. O agradecimento, portanto. Aprofundemos um pouco mais este tema, que pode dar uma nova abertura para a nossa oração e ajudar-nos a compreender melhor a própria Eucaristia. O que queremos expressar quando dizemos a Deus obrigado?
é como dizer sim a Deus, sim a Ele como doador, como Criador e como Deus. Sim a nós mesmos como criaturas de Deus. Significa aceitar que Deus seja Deus e que nós sejamos homens. É este, em certo sentido, o sentimento religioso fundamental: aceitar-nos por aquilo que somos, isto é, devedores de tudo. O que tens que não recebeste de Deus? Gente que só pode dizer obrigado. Mas aceitar isto livre e alegremente, como fazem as crianças quando recebem alguma coisa do próprio pai e da própria mãe, sem se sentir humilhados ou diminuídos. Então dizer obrigado a Deus é como lhe dizer: está bom assim, meu Deus. Estou feliz que seja assim. Isto é, que tu sejas Deus e eu seja tua criatura. Assim entendido, o agradecimento é o antipecado por excelência, a derrota da atitude íncita do pecado. Pecado é recusar-se dizer obrigado a Deus e se aceitar como criatura. Serás como Deus, isto é, sem ninguém a quem devas dizer obrigado. Plenamente autônomo, não devedor de si mesmo a alguém. Nestes conselhos, Lúcifer deu ao homem esta chave para compreender o seu próprio pecado, que está na origem de todo pecado, o pecado de Lúcifer. Ele era a mais luminosa de todas as criaturas, mais daquilo que era sábia, mais daquilo que ele sabia, melhor dizendo. Ele devia dizer obrigado a Deus. O que ele fez então? Preferiu ser a mais infeliz de todas as criaturas, mas sê-lo por própria conta, em vez de a mais feliz das criaturas unicamente como dom de Deus. Em vez do obrigado, isto é, do sim, disse seu terrível não. Não servireis, não me dobro. Jeremias 2, versículo 20. A mesma atitude encontra-se no primeiro pecado do homem, no fundo de certo ateísmo moderno, isto é, daquele mais consciente, ao mesmo tipo de pecado. Se Deus existe, pense-se, Ele é tudo. Também o que tenho é seu, portanto não sou totalmente autônomo, não me pertence completamente, então digo, Deus não existe. É o pecado mais terrível. Paulo denuncia na carta aos Romanos, quando afirma que os pagãos são inexcusáveis porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1, 21. Agora se entende porque Jesus, que é aquele que tira o pecado do mundo, é também o obrigado vivo e personificado. O agradecimento ao Pai inunda a alma humana de Jesus. De tudo, ele se reconhece devedor ao Pai, por mim mesmo. Diz o Pai que me enviou Ele mesmo, me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. João 8, 28, João 12, 49 e João 17, 8. Chega mesmo a dizer, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7, 16 e João 14, 10. E como ele é a palavra, é como se dissesse, eu não sou meu, eu não me pertenço, mas sou do Pai. Agradecer significa, portanto, dizer sim a Deus. Confirmar isso, uma das mais belas orações de Jesus. Um dia Jesus exultou no Espírito Santo e disse, eu te reconheço. Assim se deve traduzir o verbo grego, Pai, Senhor do céu e da terra. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Lucas 10, 21. Agradecer significa, portanto, confessar ou reconhecer a Deus. Melhor ainda, dizer sim ao Pai. O Apocalipse chama Jesus o Amém. Apocalipse 3,14. Como para dizer que Jesus é o agradecimento vivo ao Pai. Esse sentimento íntimo de Jesus se difunde sobre todas as suas ações e é o pano de fundo de toda a sua oração. Antes de qualquer ação importante, Jesus rendia graças ao Pai. João 6,11 e João 11,41. Os sinóticos concordam em sublinhar
essa atitude no ação de graças, especial da vida de Jesus, o que a concluiu. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo. Lucas 22:19. Depois do exemplo de Jesus, o da comunidade apostólica, as cartas paulinas em geral, toda a igreja apostólica estão permeadas deste sentido, de render graças a Deus. Agora ele se nutre de outro motivo, a maior de todas: a redenção operada por Cristo, o dom do Espírito Santo. Graças vos dou, ó Pai, por Jesus Cristo. Podemos ler também 1 Tessalonicenses 2:3, 1 Tessalonicenses 5:18 e Colossenses 1:12. Este obrigado que é da igreja não é um sentimento subjetivo e psicológico, um bom sentimento e basta. É sempre um obrigado dado a Deus em Cristo Jesus, e por isso é algo objetivo, que está impregnado da mesma ação de graças que Jesus deu ao Pai antes da sua morte. Na Eucaristia, nós nos nutrimos da ação de graças de Jesus, por assim dizer, comemos sua ação de graças, para que nos ensine a dizer sim ao Pai, e dizendo, nos faça transbordar de alegria como ele transbordou. Depois de ter explicado a Eucaristia, agora se nos oferece a possibilidade de vivê-la e de clamar sempre: Abba, Pai.